creio que assim está. Tá. Mas daí não vai aparecer, né? Você tem que botar alguma coisa. Agora não mandei isto ao chão. Mas tinha que ter uma coisa com uma base. Será que dá? Tá. Um livro, sei lá. Ora, muito bem. Então, só se a cabeça. Não, é porque tá. Vê-se bem. Assim, esta posição creio que se vê bem. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa que às vezes pode parecer um bocadinho estranha. Não sei se tem noção, mas no Novo Testamento há várias palavras que uma palavra pode ter duplos sentidos. Isto é o grego. A linguagem grega tem isto, ela mesmo assim. E hoje eu gostava de provocar-vos, de facto, o entendimento e provocar um movimento. Olhar para um aspecto de um princípio, que é o princípio da salvação, de uma forma que provavelmente pode causar em nós, que vamos escutar, libertação. Porque nós temos um sentido para a palavra salvação que não é necessariamente ou não é muito bem uma salvação. Muitas vezes o que entendemos por salvação é uma premiação, ou o que entendemos por salvação é uma justificação, ou o que entendemos por salvação é uma satisfação, que nem sempre é uma salvação. Então, eu vou convosco, vamos pegar num texto e vamos conversar sobre este texto. E para isso pedia-vos, de facto, que se libertassem de uma série de sofismas que temos dentro da nossa cabeça sobre aquilo que entendemos por salvação, para que, de facto, possa causar em nós libertação. Causar em nós libertação. Então, eu vou ler-vos um texto do Novo Testamento que fala de salvação, precisamente, que é a primeira carta de Pedro. Eu vou ler da primeira carta de São Pedro, são as cartas pastorais, as cartas católicas, assim nós lhes chamamos, e o capítulo 1 desta primeira carta, eu vou começar a ler. Então, esta carta começa assim, no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo. Isto é o capítulo 1. Já viram que Pedro está a escrever uma carta para uma série de comunidades. Ele está a falar aqui de sítios concretos, mas, por exemplo, está a falar aqui de um sítio que é Galácia. A Galácia não era um sítio, era uma região. A região da Galácia era uma série de territórios que faziam aquilo que se chamava Galácia. Por exemplo, como nós dizemos que os Estados Unidos da América são estados todos, é uma federação, é que fazem os Estados Unidos da América. Pronto, muito bem. Mas não, vamos saltar para o verso número 8, que diz assim, para o versículo número... O mesmo capítulo, vamos saltar para o versículo número 8. E tomem atenção. A ele, embora não o tenhais visto, ou seja, ele está a escrever para irmãos que ele está a dizer que nunca viram Jesus. Ele está a escrever esta carta, para vocês terem noção, estamos a falar mais ou menos 40 anos após a ascensão de Jesus aos céus. Esta geração não viu Jesus. Não viu. O
O que sabe de Jesus o que é? É sobre a pregação. É o que eles conhecem. Não conhecem mais nada. Os irmãos, tenham atenção que são pessoas que estavam na mesma situação que nós estamos. Muito bem. E diz assim: embora não o tenhais visto, amais nele, apesar de não o teres visto, mas crendo, vós rejubilais com alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Então, ele está a dizer a estes irmãos que não veem Jesus, uma série de pontos, estamos a falar do velho ancião, Pedro, que está em Roma, que escreve para uma série de igrejas e está a animá-los, está a catequizá-los, está a alimentar a fé destes irmãos. Quer dizer, a vossa alegria está em atingir o fim da vossa fé. Qual é o fim da fé deles? Era a salvação das vossas almas. Entendem isto? Salvação das vossas almas. Até aqui, parece-nos que é qualquer um de nós entende. Certo? Muito bem. Agora gostava aqui de vos colocar aqui alguma complicação. A respeito dessa salvação, continua o versículo, investigaram e pesquisaram os profetas que profetizavam a respeito da graça que vos era destinada. Eles procuravam saber a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles a pronunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, administravam essa mensagem, que agora vos anunciam aqueles que vos pregam o Evangelho do Espírito Santo, enviado do céu, ao qual os anjos desejam ardentemente perscrutar. Está a dizer que o Espírito que nos é enviado a nós revela-nos o que foi profetizado em Isaías, Jeremias, Ezequiel, nos profetas, e que os anjos desejavam fazer o quê? Perscrutar. Mas não podem. Os anjos não conseguem aquilo que nós conseguimos. E só isto já desmonta uma série de coisas que nós temos na nossa cabeça. Ou seja, os anjos têm muito mais poder do que qualquer um de nós, mas em autoridade não se comparam a nós. Porque a nenhum dos anjos Deus chamou filho. E a nós Deus chama-nos filhos. Ou seja, a nós Deus dá-nos a autoridade e aos anjos dá poder, mas não dá a autoridade. O que é que o demónio tem? O demónio tem poder, mas não tem sobre nós a autoridade. O que é na realidade a prática do exorcismo? É exousia, é uma palavra grega, exousia, quer dizer poder, quer dizer autoridade. Então, vai lá um ministro de Deus, vai lá diante do possuído e, em nome de Jesus Cristo, tem uma autoridade para exorcizar o demónio daquele corpo, no caso, daquele possuído. Então é isto que acontece. Ou seja, os anjos não podem fazer isso. Os anjos, na realidade, não têm autoridade sobre nós, mas têm poder. São coisas diferentes. Já vos expliquei isto em outras catequeses. Muito bem. Se eu vos perguntasse, qualquer um de vocês conseguia me identificar, digam lá. O que é estar salvo e o que é estar perdido? Ora, digam lá o que é. O que é estar perdido, Alzira? Desencontrado? Então, perdido. O que é uma pessoa que está perdida? Não é perdida geograficamente, não é perdida numa rua, não. Porque perdida é uma pessoa que se perdeu, vá, que se perdeu. Arrumar caminho. Sim. Sem rumo. Sem rumo. Não é. Vocês estão. Ela está sem
Estou a falar em salvação e perdidos. O que é uma pessoa que se perdeu? É uma pessoa que vai para onde? Você faz. Vai para o inferno. Pronto. Certo? Uma pessoa que está salva vai para onde? Pronto. Estão a ver? 2 e 2 são 4. Pronto. Mas pode chegar alguém e dizer que 2 e 2 são 22. Ah, pois. E está errado. Não. Depende da forma que nós estamos a olhar para os algarismos, certo? E estão os dois certos, mas estão a olhar de formas diferentes. Então, como é que a gente vai saber quem está dos dois correto? Quem colocou o problema. Só quem colocou o problema é capaz de dizer se 2 e 2 são 22 ou se 2 mais 2 são 4. Porque quem coloca o problema é que sabe que problema estava a querer causar e o que é que queria que se fosse resolvido entre todos. Então, nós temos que pensar que salvação e perdição, o que é diante daquele que nos criou. Atenção. Quando vocês pensarem em salvação e em perdição, pensem diante de quem nos criou. Não diante da nossa miséria, nem diante do poder e do ensinamento que o demónio nos traz. Não, não. Quem nos criou, para que é que nos criou? Mais ainda, quem nos criou, se por acaso criou um sítio para onde manda as almas perdidas. É preciso ter cuidado. Mas vamos lá, segurem as pontas porque nós vamos fazer o caminho para chegarmos a este entendimento do que é a nossa salvação. Mas até aqui estão a perceber, está claro até aqui, não está? Eu até aqui só estou a colocar uma introdução à questão. Está bem? Muito bem. Então, perdido é o que vai para o inferno, salvo é o que vai para o céu. Então, para onde é que nós falamos? Para onde é que nós vamos? Jesus fala muitas vezes de uma coisa que nós chamamos inferno. Só que nós temos que perceber duas coisas. Que a nossa Bíblia, que nós usamos, foi traduzida do grego para o latim. E na palavra grega, infernos, diz-se Gehenna. Na palavra latina, diz-se infernos, que é as regiões inferiores. Supernus é as regiões superiores. Inferior e superior. É daí que nasce a palavra inferno, de região inferior. Ou seja, tudo o que é inferior nós olhamos para baixo. O que é mais nobre no nosso corpo? É os pés ou a cabeça? Certo? Então é desta analogia de comparação que nós fazemos. Então o céu está lá em baixo ou está lá em cima? Dizemos nós. Certo? Mas se o mundo é redondo, o cima, o nosso cima é o baixo de quem? De quem está no outro lado. Eu só estou a ajudar-vos a fazer questões que se calhar não nos fazemos normalmente. Não nos fazemos. Pronto, vamos continuar. Muito bem. Então Jesus é o que mais fala no Novo Testamento de inferno. Ninguém fala tanto de inferno como Jesus. Mas não nos esqueçamos. O que Jesus chama de inferno é aquilo que em grego se dizia Gehenna. Certo? Vocês sabem qual era a língua oficial, digamos, com que se escreveu as Escrituras do Novo Testamento? Foram praticamente todas escritas em grego. Por isso escreveu-se Gehenna. Mas sabem como é que lhe chamavam os hebreus? Já lá vamos. Que é aqui que se calhar mostra-nos uma coisa que nós estamos a perder de vista. E se calhar pode mudar muito o conceito que nós temos de inferno e de céu. Ou céus. Não é? Muito bem. Então, vocês sabem o que é Gehenna? Eu? Gehenna. Gehenna. Não é uma hiena, é Gehenna.
Hiena. Eu não sei o que é. Sabem o que é a hiena? Eu vou usar uma passagem para vos ajudar a recordar. Vou-vos dar uma passagem de Jesus. Um versículo. Um versículo. Tomem atenção para ver se vocês apanham. O que é a hiena? Já chegaram lá? Onde é que é a hiena? É o poço onde mandam as pessoas. E os pecados. Os pecados. É o inferno, é a higiene. Então vamos ler. Ouvistes, estou a ler Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Isto é Jesus a falar. Estamos no sermão do monte. Eu, porém, vos digo. Certo? Tomem atenção. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu. Libidinoso é com luxúria, com apetite sexual. Já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o, lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na hiena. Então a hiena o quê? É aquela coisa que tu disseste, o inferno. É o inferno. A hiena é o inferno. Oh, exatamente. Era que eu estava a pensar que a hiena era o inferno. Muito bem. Então, a hiena. Em Jerusalém havia uma lixeira. Uma lixeira enorme. Era uma lixeira que ficava num monte. Assim, fora da cidade, ficava uma lixeira. Num daqueles vários montes, que encontrou uma série de montes. Uma série de montanhas, colinas e montanhas. E havia um vale. E este vale chamava-lhe o Vale da Hiena. O que é que punham nesse vale? Sabem? Lixo. E mais? Cadáveres. Também. Corpos de bichos. Todo era uma incineradora a céu aberto. E para queimar mais rápido, o que é que faziam? Jogavam-lhe enxofre e queimava mais rápido. Então era como uma pira que estava sempre a arder, onde se jogava tudo aquilo que não prestava. Era a lixeira que havia então. Entenderam? Até que entenderam. Certo? Então a hiena era uma fogueira, que era uma lixeira a céu aberto, existente no tempo de Jesus. Todos conheciam o que era a hiena. Não havia um hebreu que tivesse a escutar o Sermão do Monte que não soubesse o que era a hiena. Muito bem, muito bem. Então, os israelitas, muito tempo antes de Jesus, foram invadidos por os fenícios. E os fenícios aliaram-se a alguns reis. Isto para vos explicar de onde vem a hiena. Vou-vos explicar como foi criada a hiena. Para vocês perceberem o que é a hiena. Porque se não perceberem o que é a hiena, não vão perceber o que é o contrário da hiena. Isso é muito importante esclarecer isto. Entenderam? Muito bem. Havia alguns reis que se deixaram alienar por a cultura fenícia, que fazia o quê? Tinham lá os seus deuses, Deus de Molokai, os seus vários deuses, que faziam o quê? Queimavam sacrifícios humanos numa pira de fogo. E queimavam esses sacrifícios e esse vale chamaram o Vale Tofete. Mas eram vivos? Eram vivos. Eram holocaustos feitos vivos. Como culturas, por exemplo, os incas, que queimavam para ver se queimassem, fazia sol ou não fazia sol. Lembram-se das religiosidades que existiram antigas, antes de nós. Muito bem. Então, Manassés, por exemplo, e o rei Acás, reis de onde?
de Israel, do povo de Deus, queimaram os próprios filhos. Em que monte? No monte Tofete. Este não é monte, é um vale, Vale Tofete, foi um vale que foi implantado em Israel por uma mulher. Sabeis qual? Que aderiu com grande força a isso, chamada Jezabel. E sabeis quem Jezabel era a mulher? Mulher do rei Acabe. Lembram-se? Sim. Que o rei Acabe era um homem medíocre. Não prestava para nada. Ia chorar, a mulher dava-lhe um chá com um pozinho de estrelim-pim-pim, ele dormia e a mulher ia resolver os problemas que ele não resolvia enquanto rei da nação. Por isso é que a nação estava da forma que estava. Lembram-se a rainha Jezabel, que era a rainha que o profeta Elias, o que é que fez? Desafiou todos os seus sacerdotes e os seus deuses. Lembram-se desta parte da história? Sim. Muito bem. Então ela fez isto. Era a cultura fenícia, a cultura persa. Manassés e o rei Josias também entraram nesta história, mas há um deles, o rei Josias, decide que ia acabar com esta brincadeira. Sabes porque é que chamava Tofete o vale? Chamava-se Tofete por uma simples questão, quer dizer tambor. Sabes porquê? Porque enquanto os pais queimavam os seus filhos, tum, 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 tum. Sabes para quê? Para que não se ouvisse o choro dos filhos. Tum, 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 tum. Estão a ver? O sentido do nome Tofete vem disto. Tambor. Era o queimador. Estava sempre a queimar. Então já vimos onde é que vem a cultura, certo? Muito bem. Então o rei Josias decide acabar com esta brincadeira. E para acabar com esta brincadeira, como aquilo era digamos que era um altar ao Deus, lá ao Deus deles, Moloch, aos seus deuses, o que é que ele decidiu fazer? Para acabar com isto, fez o seguinte: pegou numa série de cadáveres, esmagou-os e jogou para cima daquilo. O que é que ele fez àquilo? Profanou aquele altar. Então nunca mais serviu para se fazer sacrifícios. Então foi desde o rei Josias que se acabou com esse ritual que era feito também às portas da cidade santa. Gostava de explicar outra coisa sobre este, outro pormenor, para vocês perceberem bem, não perderem de vista. Esta história é muito grave, de tal ponto que Deus diz que lhe causava náuseas, que lhe embrulhava o estômago. E Deus pergunta: quando é que eu vos pedi um sacrifício vivo? Eu nunca vos pedi nada disto. Eu gostava de vos dizer outra coisa, irmãos. Lembram-se quando o rei Davi quis fazer um templo para Deus? Sim. O que é que Deus lhe disse? Eu não pedi nada. Lembram-se? Sim. Quiseram fazer sacrifícios vivos a Deus, o que é que ele diz? Eu não pedi nada. Ou seja, toda a religiosidade que é algo corrompido que está dentro de nós, que é uma manifestação da corrupção que nós temos dentro de nós, esta corrupção, esta rebeldia contra Deus, é fazer o quê? É: Senhor, nós fazemos isto para nós te termos na mão. Então, ofereci um templo para quê? Para que Deus estivesse sempre a viver aonde? No templo. Certo? Faço-te um sacrifício para quê? Para tu responderes às minhas preces. Certo? É ter Deus na mão. O que é que vem e mostra ao Filho de Deus? Não vos preocupeis, porque Deus, que é Pai, sabe tudo aquilo que vocês precisam. Estão a ver a diferença entre fé e a religiosidade? Está nisto. Isto é grave, irmãos. Isto é muito grave. Porque nós hoje continuamos a fazer as mesmas coisas. Isto é muito grave. E Deus não nos pediu nada disso. O que é que Deus nos pediu? Hoje, sexta-feira, no ofício de baldes, cantávamos: o que tu queres é um coração humilhado,
e contrito. Salmo 50. Cantávamos. E o que Deus quer é isto. Quer um coração humilhado e contrito. Ponto. Até aqui estamos a perceber? Este estado da higiene? Muito bem. Sim, senhora. Então, aquilo que era o tofete virou uma hiena. Aquilo que era um altar ao deus Moloque virou uma lixeira a céu aberto. Então já perceberam de onde é que veio a parte da hiena. Já que isto está aqui, já que se queima aqui as coisas, então a gente continua com isto e continua aqui a queimar. Então entenderam o que é a hiena? Perceberam todos o que é a hiena? Isto é, a hiena é um sítio onde se queima coisas que estão mortas, que já não prestam. Então, quando o teu olho peca, quer dizer que o teu olho perdeu o quê? A vida. Se a tua mão peca, quer dizer que a tua mão perdeu a vida. Não é que tu lhe vais arrancar, porque ela já perdeu. O pecado não magoa Deus. Eu vou dizer isto de forma devagar. Deus não é perturbado com os nossos pecados. A grandeza de Deus não baixa, não mirra, não encolhe. Deus não se aleija, nem fica deprimido com os nossos pecados. Então, porquê tanto problema com os nossos pecados? Irmãos, porque os nossos pecados fazem-nos mal a nós. Só. Não fazem mal a Deus. Fazem mal a nós. Matam-nos a nós. Não a Deus. E Deus, que é Pai, dá-nos uma ordem, um ensinamento. Olha, para que tu não morras, não percas a vida, não faças isto. É isto que se chama um mandamento. Entendem? Muito bem. Sim, senhor. Então, quando eu morrer, vou para o céu. Se for salvo, vou para o céu. Em que parte da Bíblia é que Jesus diz assim? Pensa comigo. Aonde nos Evangelhos é que diz assim? Tu, quando morres, vais para o céu comigo. Talvez lembrem de uma leitura que diz assim: São João, não se perturbe o vosso coração. Eu vou preparar uma morada na casa do meu Pai. Certo? Sim. Lembram-se disso? Lembram-se da passagem? Sim. Então, onde é a casa do Pai? O céu, diz a Georgina. E mais? É o céu. Eu estou-vos a fazer só. Quero que vocês pensem comigo. Vamos pensar. Vocês então creem que, sentado à mesa, Jesus diz isto aos seus discípulos e que os seus discípulos todos pensaram assim: já sei, tu vais para o céu preparar-nos uma casa. É isso que vocês estão a achar que eles pensaram? Você disse que o reino está no meio de nós, então o céu... O que é que tu achas, Iria? Sei lá, eu achava que sim, mas não sei de onde é que é o céu. Isso é verdade. Não sei se é por baixo, se é por cima. A gente mora num prédio e fazemos assim sempre. Nunca temos tendência a estar assim. Erguemos os olhos ao alto, não é? E o próprio Salmo diz: levanta os olhos para os montes. De onde te virá? Mas nós estamos a dizer que mandou virar os olhos para os céus. Dizia isto: Jesus ergueu os olhos aos céus. De facto, ergueu. Mas o que é que eu vejo explicar? Que as regiões superiores onde é que estão? Estão para o alto? Não, para baixo. Mas também nunca aconteceu rezarem e para entrarem em oração dizer: inclinemos a nossa cabeça. E onde é que estamos a olhar nesse momento? Então estamos a rezar ao diabo, certo? Pela lógica, se quando olhamos para o céu rezamos a Deus, quando baixamos a cabeça estamos a rezar
para o diabo. É isso? Porque Deus está em contato. Pela lógica, é isso que vocês me estão a explicar. Eu só quero pensar convosco. Então, se a casa do Pai é o céu, eu só gostava que vocês lessem comigo uma passagem que vos vou ler. São João, no mesmo Evangelho onde Jesus diz: não se perturbem, eu vou preparar uma morada na casa do meu Pai. Pronto. No mesmo Evangelho, eu vou-vos dizer qual é o capítulo. Quem está em casa pode querer às vezes acompanhar depois e poder ver. Diz assim: estamos a falar no São João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: estando próximo à Páscoa, dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Jesus foi para onde? Jerusalém. Entendem? Quer dizer que Jesus não estava na Galileia, Nazaré, estava em Cafarnaum, naquelas terras onde ele andava sempre. Muito bem. No templo, encontrou os vendedores. Escutem o diálogo. De bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Então, está dentro de onde? Onde é que Jesus está? Não é no mercado. Não. Está no templo. Até que entenderam, não entenderam? Muito bem. Com as ovelhas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois, lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Casa do Pai, disseste tu que era onde? A igreja. No templo. No bocado era no céu. Pois, a bocado era no céu. Mas acho que já baixou. Não, a segunda conversa, a segunda leitura que estás a ler. Eu não, eu sei. Ele estava a dizer que estava na casa do Pai. Que o templo era a casa do Pai. Irmãos, vamos lá, meus amados. Vocês acham mesmo que há algum hebreu que estivesse ao lado de Jesus, Jesus falasse na casa do Pai, pensaria em que sítio? Imediatamente? No templo. O templo era a casa de Deus. Então, quando Jesus fala na casa de meu Pai, mas vamos mais, o Evangelho de Lucas. Maria perto de Jesus. E José. Jesus onde é que estava? Na casa do Pai dele. Estava no templo. Maria vai lá, encontra. Quando encontra, dá-lhe um puxa-orelha. Mas tu és doido. Então tu fizeste isto a mim ao meu pai, ao teu pai. Não vês que nos deixaste preocupado? Fizeste isto a mim, ao teu pai. Diz o Evangelho de São Lucas. A mim, ao teu pai. E ele responde: porque vos preocupais? Não sabias que tenho de estar na casa de meu? E com quem é que ele estava? A falar com os sacerdotes, os escribas e os levitas, aonde? Isto o menino tinha 13 anos, pequenino, certo? Já com 30 anos volta a dizer que aquela casa era a casa do Pai. Mas nós dizemos, quando Jesus diz que vai preparar uma casa para o Pai, é para ir para o céu. Bate certo. Parece que há qualquer coisa que não está a bater certo. Ou Jesus mudou o meio da conversa e os evangelistas não escreveram, ou não sei o que é que me fala. Então estás a dizer que não há céus? É isso que estás a dizer? Não. Eu estou-vos a dizer que se calhar temos que perceber o que é céus. Céus é um espaço geográfico ou é um estado? Inferno é um espaço geográfico ou é um estado? Só vos estou a ajudar a pensar. Não há nada.
Não estou a dar nada como absoluto. Entendem? Estamos a pensar. Muito bem. Então, vou acabar-vos a leitura que estava-vos a ler, que era importante, para percebermos. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: olha lá, que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, e em 3 dias eu o edificarei. Ele está maluco de todo. E sabes porque é que eles dizem que ele está maluco? Porque eles agora explicam. 46 anos foram precisos para construir este templo e tu levantarás em 3 dias. Perceberam a discussão? Muito bem. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Então, Jesus morre, sexta-feira, sábado, diz que não se passa nada, domingo, diz que ressuscitou. Ele ressuscitou para fazer o quê? Edificar um templo, que era o seu corpo. Quem era o templo que é o seu corpo? Vós sois as pedras vivas do templo do Senhor. Então, onde é a casa do Pai? Nossa. Bingo! Bingo. Então, a esquizofrenia espiritual que nós estamos a viver é esta. Nós estamos cada um a safar-se por si mesmo. Estamos a ver a lei da selva espiritual. É quem sempre por último fecha a porta. Cada um a tentar safar-se o mais rápido que pode para chegar ao céu. Quando na realidade, se nós somos todos um corpo, se uma parte do meu corpo está doente, o que é que acontece com o resto do corpo? Adoece também. Então, ninguém se salva sozinho. Então, qual devia ser a preocupação daquilo que é salvação? Porque ainda não chegamos a salvação, só estamos a falar de perdição. Qual devia ser a preocupação? Suportai-vos uns aos outros. É? Amai-vos uns aos outros. E o que é que não podia faltar para amarem-se uns aos outros? Sentavam-se à mesa, escutavam a palavra, partiam do pão, louvavam e viviam em comunhão. Então, o que é manter o corpo de Cristo vivo, atuante e pujante? É comunhão, graça e paz. Até aqui perceberam? Sim. Não foi difícil até aqui, pois não? Muito bem. Então podemos ir andar um bocadinho mais. Então, o que Jesus faz depois da sua ressurreição é preparar o corpo dele. Eu gostava de ler ainda do capítulo, vamos voltar ao capítulo de Pedro. Aquela carta onde estávamos no início, a primeira carta que vos li, logo no início. Primeira carta de Pedro, mas vamos ao versículo 18. Um versículo. Eu vou-vos ler. Primeira carta de Pedro, versículo 18. E escutem. Pois sabeis que não foi por coisas perecíveis, isto é, prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de um cordeiro sem defeito e sem mácula, Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Nós costumamos ter aqui uma cruz, que hoje não está cá, com um cordeiro, e não é em vão, não é só porque é bonita.
que é o sentido. O sentido da criação está no Cordeiro. O sentido da criação está naquele Cordeiro. É aquele Cordeiro que dá sentido a toda a criação. Nós todos vivemos à volta do Cordeiro. De Gênesis a Apocalipse estamos a falar de um Cordeiro. Toda a Sagrada Escritura fala de um Cordeiro. Toda a Escritura. Cordeiro. Sempre um Cordeiro. Cristo. Quando é que ele foi conhecido? Quando é que se deu a salvação? Desde a fundação do mundo. Espera lá. A salvação foi na cruz? Ele cumpriu. Foi a consumação. É a consumação. Foi o fim do propósito. Não sei, eu só estou. Se o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, Nós já estávamos salvos Foi desde igual. lá. É aí. eu só estou a ajudar a pensar, irmãos. Mas esta é a graciosidade da palavra, que é nos colocar num movimento, de nos tirar de que eu já sabia tudo, não sabes não. Escuta a palavra e deixa-te ir no fluir do rio. Deixa-te ir, escuta a palavra. Muito bem, então ficaram no rio, não ficaram? E no Cordeiro. Este Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, que até que foi conhecido antes que existisse criação. Então o que é que deu-se aqui na cruz? Se o Cordeiro se deu antes da fundação, o que é que se deu aqui? Cristo, o homem, Cristo esse homem humano, para nos mostrar aquilo que nós. A cruz, irmãos, é uma explosão da manifestação do amor que Deus tem por nós antes da fundação do mundo. Nós fomos feitos de um desejo de amor. É como se fosse a prova do amor de Deus. Não é prova, é manifestação. Deus não prova mais nada, já está provado. O facto de nos criar com livre arbítrio é a manifestação. Essa é a manifestação da sua. A prova de amor é essa. Se Deus não nos quisesse para amá-lo, criávamos sem liberdade. E nós nunca iríamos fazer mal. E mais, nunca plantava uma árvore com o fruto proibido no meio de um jardim sem uma cerca elétrica e sem as securitas a fazer a vigilância daquela árvore. Eu nunca faria isto a minhas filhas. Vê só que Deus é pai. Se fosse mãe, não fazia isto. Se fosse mãe, nem sequer plantava a árvore. Quanto mais no meio do jardim ao pé dos miúdos. Nunca faria. Vocês têm aqui muitas mães. Vocês plantavam uma árvore que os vossos filhos não pudessem comer no meio da sala. Iam-se embora. Nem no quintal, no meio da sala. Então, vê só que Deus tinha que ser pai, porque mãe não faz isso. Só um pai faz uma coisa destas. Foi o Fábio fazia? Quem? O Fábio? Eu fazia, confiante que Deus é mais pai do que eu, então Deus lasse por elas, porque eu estava descansado. Muito bem, então vamos lá. Mas os judeus, eu só quero que vocês entendam uma coisa. A cruz não é um remédio. Isto vai parecer um choque que eu vou dizer agora, mas a cruz não é remédio de nada. Sabes porquê? Porque se nós dissermos que a cruz é um remédio, nós estamos a dizer que a cruz é um plano B. E a cruz não é um plano B. Jesus não é plano B. Isto tem que ficar claro. Deus não se enganou. Deus é perfeitíssimo em toda a sua criação e nunca se enganou. Mas os judeus do século I disseram assim, são muito organizados, mas Deus ter um filho já é um escândalo. Agora que o seu filho morre numa cruz, vocês estão todos malucos. Só podem estar doidos. Então vocês não são bons. Então surgiu uma série de padres, que são chamados os padres apologetas e os padres apostólicos. Por exemplo, o nosso padre latino mais conhecido chama-se Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona. Um bispo que era filho de Santa Mónica.
Aquela que chorou muito tempo, lembram-se? Para que o filho e tal se convertesse. Vocês lembram-se dessa? Muito bem. Então, nós tínhamos os padres apostólicos gregos e tínhamos os padres apostólicos latinos, que eram chamados romanos, os latinos, do rito latino. Então, os pais gregos diziam assim, escutem lá, os pais gregos diziam assim, para dar resposta aos judeus: é que após o pecado, o demónio adquiriu um direito sobre nós. Então, Deus fez uma transação na cruz, ou seja, pagou com o sangue do seu filho e comprou-nos de volta. Uma ideia assim, um bocado estranha. Mas é essa a ideia. E isso tem fundamento bíblico. Até se encontra fundamento bíblico. Não vou dizer que não se encontra. Encontra-se em várias passagens. Encontra-se fundamento bíblico para isto. Em várias passagens. E eu não quero de forma alguma cometer algum tipo de heresia dizendo que isso não seja verdade. É verdade. Mas há sempre uma lacuna nisto. Há aqui uma lacuna muito grande. E já lá vamos chegar. Mas os padres latinos diziam assim, dizendo de outra forma, que o que é que o pecado, quando nós pecamos, nós contrariámos a lei. Então era preciso uma satisfação. Ou seja, o demónio criou poder sobre nós e era preciso satisfazer o demónio. Vocês já ouviram falar do livro das Crónicas de Nárnia? Já? Então o livro ou o filme das Crónicas de Nárnia. Então, tem lá umas personagens muito engraçadas. Tem Aslan. Sabem quem é? É o leão. E depois tem a bruxa branca, que era a bruxa das neves, não é? Pronto. E depois há uma personagem, um príncipe que é chamado Edmund. É um príncipe para lá. E esse Aslan dá a sua vida em satisfação de um erro que quem fez? O Edmund. A quem? À rainha branca. Isto dá a ideia do quê? Que a rainha branca tinha poder sobre o Aslan. Mas essa ideia não está correta em relação a Cristo, o demónio e o Pai. Não. O demónio não tem poder sobre Deus. Mas isto tem que ficar muito claro. Nós às vezes julgamos, irmãos, que Deus anda a lutar com o demónio. Mas Deus não anda a lutar com o demónio. Porque o demónio não pode nada contra Deus. Ponto. O demónio não existiria se Deus não quisesse. Deus terminaria o demónio num ápice. O demónio não pode nada. Então, porquê que o demónio existe? Se Deus o podia exterminar assim. Porque tudo, até tudo o que o demónio faz, Deus faz concorrer para o bem daqueles que o amam. E é assim que Deus vai fazendo uma coisa que se chama História da Salvação. Usando-se até de quem? Do próprio demónio. Até o que o demónio faz contra nós, Deus usa isso a favor de nós. Muito bem. Até aqui percebemos. Então qual é o problema entre os padres latinos e os padres gregos? É só um. É que em nenhuma das duas imagens Deus aparece como um Pai. Nas duas, Deus aparece como alguém que está insatisfeito com o pecado do homem. Mas essa não é a imagem que a palavra de Deus nos dá. Nesta mesma carta que nós estamos a ler. Então, a cruz, irmãos, nasceu, foi criada, foi feita antes da fundação do mundo. Isto quer dizer o quê? Que a oferta de Cristo deu-se antes da nossa criação. Se deu antes da nossa criação, deu-se antes dos nossos erros, antes dos nossos pecados, antes dos nossos males. Cristo ofereceu-se, o Cordeiro foi oferto muito antes que sequer fosse cogitado algum pecado que o ser humano pudesse vir a fazer. Então a cruz não é uma satisfação. A cruz é a manifestação do amor de
Deus. Por isso São Paulo pode dizer: se o Pai ofereceu o Filho por nós, quem será contra nós? Quem poderá acusar os eleitos de Deus? Quem poderá separar-nos do amor de Deus? Porque Ele já nos deu tudo no seu Filho. Vamos ainda aqui a esta história deste cordeiro. Eu gostava ainda aqui de ler convosco sobre o cordeiro. Vocês há pouco escutaram. Agora, no Apocalipse fala-nos de um cordeiro. Vocês lembram-se do cordeiro do Apocalipse? Já falei várias vezes do cordeiro do Apocalipse. Até cantamos vários cânticos do cordeiro e do leão. Pois. Não cantamos várias vezes. Isso é tudo do Apocalipse. Basicamente. E eu gostava de falar deste livro do Apocalipse aqui, de uma passagem. Do capítulo 5 diz assim: escuta. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir o livro com os seus 7 selos. Com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciãos vi quem? João diz que viu o quê? Um cordeiro de pé que fora imolado. Qual é o cordeiro que está no céu? Então, é um cordeiro que está de pé, mas que já foi. Então, quando é que ele foi imolado? Antes da fundação do mundo. Como é que era este cordeiro? Agora explica como era o cordeiro. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Lembra-se o que é que são os chifres na Sagrada Escritura? É poder. Quer dizer poder, certo? Sim. E os 7 olhos quer dizer que ele vê tudo. Então, é um cordeiro, mas que tem todo o poder. Autoridade, domínio e sabedoria sobre todos os seres desta terra. Muito bem, até aqui perceberam. Vocês já viram que o cordeiro não foi... que a cruz não é uma resposta ao demónio. A cruz não é resposta a ninguém. A cruz é manifestação para nós. Então é porque é que nós, católicos, por exemplo, preservamos o crucifixo com Cristo? É evidente que qualquer católico, de qualquer um dos 20 ritos, seja o rito latino, o rito romano, seja o rito copta, o rito egípcio, o bizantino, qualquer um de nós crê, sem dúvida nenhuma, que Jesus já não está na cruz. Que o Senhor está ressuscitado, sentado à direita do seu Pai. Ponto. Isso não há dúvida nenhuma sobre isto. É uma manifestação. É para que não se esqueça ao nosso olhar. Porque às vezes nos acusam, por exemplo, as seitas, os outros irmãos protestantes, nos acusam de algo que é muito sério, que é, usam as imagens para adorá-las. É de uma ignorância extrema dizer-nos isto. Seria a mesma coisa que nós dizermos a partir da manhã que ninguém usa aliança no dedo. Porquê que se usa uma aliança no dedo? Lembrar a aliança? É um símbolo. É um símbolo. Não é mais, não é menos do que isto. Toda a gente sabe que se eu não tiver a aliança, isto não faz de mim nem mais, nem menos casado. Mas eu uso para quê? Para lembrar. Não é só a mim. É uma manifestação para quem? Para quem vir. Este homem é um homem casado. Esta mulher é uma mulher casada. São manifestações. Sabes porquê? Porque nós não somos anjos. E a nossa mente esquece depressa. E às vezes é preciso explicar isto com alguma caridade. Mas explicar. As imagens são para isto. As imagens não têm mais nenhum fundamento. Se virmos algum católico a adorar uma imagem, eu sou o primeiro a dizer-vos: está a incorrer em pecado de idolatria. É pecado. Isto é pecado. Sempre o foi e sempre será. Mas não é isto que nós fazemos. Nem é para isto que nós cá temos. Nós temos para ser memória, símbolo, sinal. Só.
Não serve para mais nada. Entendem? Isto parece-vos claro esta explicação? Muito bem, muito bem. Já estamos a caminhar mesmo para o final de tudo. Muito bem. Então, aqui no mesmo Pedro, já viram quando eu aqui ia juntar à volta de Pedro? Gostávamos de ler aqui mais um versículo de Pedro. Ainda não sei no capítulo 1. Eu só estou no capítulo 1. Vou-vos ler o versículo número 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia nos regenerou de novo. Sabe o que quer dizer regenerou? Voltar a curar. O que é regenerar? É fazer, De novo, outra vez. certo? Então, será que eu podia vos dizer que salvação é fazer algo de novo? Se tiver escrito assim. É errado dizer isto. Então, bendito seja Cristo, porque nos regenerou. Qualquer um de nós se lembra da conversa de um homem à noite com quem? Com Jesus. Quem é que chama este homem? Nicodemos. Lembram-se de Nicodemos? Sim, sim. Vai ter com Jesus. E que a dada altura da conversa diz assim: olha, Nicodemos, tu, para entrares no reino, tens de nascer de novo. Lembram-se desta conversa? E Jesus, o que é que Nicodemos responde? Mas olha lá, ó Senhor, bem, eu até pensava que tu eras mesmo muito inteligente, mas já estou a ver que não és. Porque, ao que vejo, tu estás-me a mandar entrar dentro do ventre da minha mãe já velha. Eu não me está a parecer como é que ela vai entrar com este tamanho eu tenho. Não, Nicodemos, tu não entendestes nada. Ai não. Porque olha, o que nasceu da carne é carne. Ora, o que nasceu do Espírito é que é Espírito. Então tu tens que ser regenerado. Tens que nascer de novo. E então entrarás no reino. Então, podíamos dizer que para entrar no reino é preciso nascer de novo. E quando é que se nasce de novo? Pelo batismo do Espírito Santo. Pelo batismo. Então, quer dizer que participar do reino e da vida eterna é a partir do momento do nosso batismo. Então, se é através do nosso batismo, quer dizer que já aqui, nesta terra, nós manifestamos o quê? O Espírito de Deus. O reino. O reino. E então, podemos dizer o que dizia Cristo: o reino de Deus está No meio de nós. E isso é o que gera a salvação. Então, a salvação não é uma coisa para quando a gente morre. Sabes porquê? Porque a salvação é-nos dada no nosso batismo. Então, qual é o problema? O problema é um. É que tu fostes enxertado no corpo de Cristo. E agora deves crescer para atingir o quê? A mentalidade de Cristo. Então é preciso crescer como? Em estatura, sabedoria e graça. Como é que nós queremos crescer na igreja, irmãos? Nós queremos crescer em estatura. Como? Comunhões. Vá-te comungar. Pumba. Em 2 espécies, em 3 espécies, em 4 espécies, comungamos de formas não sei o que mais, e é com pão assim, e é com pão assado, e é com não sei o que mais, e é com não sei o que mais, e depois discutimos se é este cálice, se é aquele cálice, se é mais aquele, se é menos aquele, se é... enfim. É que nós queremos todos crescer em quê? Estatura. Mas ninguém está a querer crescer em sabedoria e mais, em graça. Como é que se cresce em sabedoria, irmãos? Palavra. O que estamos aqui a fazer? Conhecimento. É crescer em sabedoria. É o que nós estamos aqui a fazer. E o que é crescer em graça? É comunhão. É a vida de intimidade com Deus. Que é o que nos faz crescer em
Graça. O que é graça? Na realidade, vamos fazer crescer então dessa forma. É quando tu te dispões a receber dele tudo. Tudo. Sem resistência. Tudo. Estatura, sabedoria e graça. Entenderam? Até aqui entenderam. Então, nós não entendemos, nós somos muito orgulhosos. Por isso a nossa alma conflita com a nossa vida. Porque nós fomos tocados pelo amor de Cristo na cruz. Nós fomos nascidos de novo. Salvos. Quando? Agora, já, neste momento, neste instante. Então, os erros são um problema para nós e não um problema para Deus. Não tinha um amigo de Jó. Nós estamos a estudar o livro de Jó. Sabe? Nós agora vamos entrar num discurso de um amigo que vai fazer uma pergunta. Olha lá, Jó. É Bildad que lhe faz esta pergunta. Jó, tu sabes, já olhaste para as nuvens do céu? Já? E tu achas que os teus erros podem mudá-las? Não. E os teus acertos? Eu também não. É o mesmo com Deus. Os teus erros e os teus acertos em nada podem mudar a Deus. Mas nós temos um problema muito sério, irmãos. É que nós continuamos a achar que o que nos vai salvar são os nossos erros e os nossos acertos. E não é. O que é então? O conhecimento da vontade de Deus, que é santa, boa e verdadeira. Conhecimento de Deus é o que nos vai salvar. Como é que se conhece a Deus? A ver os programas da SIC e da TV toda a manhã. Mais ainda, irmãos. Cuidado. É fazer muita comida. É fazer muitas obras de caridade. Não. 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 Como é? Palavra, mesa, comunhão. Podemos dispensar tudo. Só não dispensamos a palavra, a mesa e a comunhão. O resto, Não nos salvamos sozinhos. porque se fosse pelas obras, todos salvavam sozinhos. Então era ver cada um a tentar fazer. Estão a ver? Certo? E o que é que nós temos essa mentalidade da igreja? Então temos gente das bolinhas verdes às bolinhas vermelhas. Que há gente que de noite, quando se deita, marca bolinhas verdes e bolinhas vermelhas na cama da cabeceira. Que é, hoje ganhei uma bola verde Nossa Senhora, pumba. Amanhã outra bola verde Nossa Senhora, pumba. Amanhã outra... Ai, Senhor, hoje disse-me uma feirinha, ganhei uma bola vermelha de Nossa Senhora, pumba. E vá, tchá. Não, mas o que é que isso mudou o ser de Deus? Mas, o que é que isso mudou a forma como Deus olha para a gente? Não. Então, o que é que devia de fazer à noite? Qual era o exame de consciência da noite? De um salvo. Que caminha para a salvação. Nós já estamos salvos, mas ainda não. Estamos, mas caminhamos para lá. Nós já estamos. Mas caminhamos para ela. Mas já a temos. Mas caminhamos para ela. Fique claro o que eu estou a dizer. Já a temos. Mas caminhamos para ela. E caminhamos nela. Nós caminhamos como o quê? Como salvos ou como perdidos? Não, como salvos. Eu caminho como salvo. Então caminho como manifestando as obras de Cristo. Os dons do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Sem discussão. Não há discussão. Amanhã vou gemer para amar muito. Pois não é gemer. Eu gosto muito. Isso não é má nenhuma. Isso não é má. Sabem quem ama o que é que faz às vezes? Vira às bancas. Quem ama às vezes faz um chicote de cordas. Quem ama também faz isso. Mas deixai que vos diga, irmãos, quem ama também olha para o inimigo, dá-lhe um beijo e diz-lhe: amigo, a que viestes? E quem
Quem ama, às vezes tens um amigo a querer poupar-te dessas canseiras da vida e tu olhas para ele e dizes: afasta-te de mim, seu demónio. Como Cristo disse a Pedro, que o coitado de Pedro o que é que queria? Safá-lo de onde? O que é que Pedro queria? Safar Jesus do quê? Da cruz, porque era amigo dele. E o que é que ele lhe chamou como prémio? Demónio. Vem outro, com os chefes dos sacerdotes e aquela gentalha toda, com varapaus e com lanternas e achotes, dá-lhe um beijo. Como é que ele trata para o entregar? Amigo. E não parece que Jesus era esquizofrénico? Vamos lá nós entender isto. É verdade. Está muito complicado. Não é fácil de entender. Então entender a humanidade de Cristo revela-nos já algo, irmãos, que a salvação tem um propósito, e Cristo tinha um propósito. Qual era o propósito de Cristo? Manifestar o máximo do amor do Pai. Como é que Ele manifestou? Diga, irmão, vá, sem pensar, como é que Ele manifestou? Aonde? Aonde? Aonde, Mavil? Há algum encontro na cruz 1, na cruz 2, na cruz 3? Bem dito, errado. Na comunhão, não é? Na vida, Não. no nosso exemplo. Na mesa. Na mesa. Então na comunhão é mesa, Fabinho. Sabe como é que Ele fez? Você sabe como é que Ele fez para manifestar o amor? Foi simples. Venham cá. Tu vai preparar uma mesa para mim. Aonde? Quando vier um homem com uma bilha, segue-o. Entras na casa deles, o mestre quer comer aqui a Páscoa com os seus discípulos. E preparem lá tudo. Quando chegou à mesa, a primeira coisa que Jesus disse foi: é só ler o Evangelho de São Lucas. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Tenho desejado ardentemente. E desejou de uma forma tão ardente, que diz que levantou-se da mesa, começou a lavar as pés aos discípulos e disse-lhes: entendeis o que eu vos estou a fazer? Vocês entendem o quanto eu vos amo? Vocês percebem o quanto? Depois a seguir sai dali, vai para o horto e morre na cruz. Passado 3 dias, ressuscitou, encontrou 2 discípulos. Como é que eles iam a caminhar? Tristes, desanimados, acabrunhados, infelizes, desgostosos. Porquê, irmãos? Porquê é que eles não viram mais nada, irmãos? Vocês entendem porquê é que eles não viram mais nada? Porque eles tinham visto que Cristo morto. Não viram mais nada. Só se lembravam do morto. Porque esqueceram-se de tudo aquilo que Ele tinha celebrado com eles. Tudo foi esquecido. Sabem o que é que Jesus fez? Para te explicar. Subiu outra vez para a cruz. Foi isso que fez? Não. Entrou numa casa e o que é que fez a seguir? Sentou-se à mesa outra vez. Para te explicar o quê? O quanto Ele os amava. E o que é que fez? Tomou um pão, deu graças, partiu e deu-lhes. E o que é que diz que aconteceu? Abriram-se-lhes os olhos. E aí o que é que viram mais Jesus? Não. Mas o que é que aconteceu? Conheceram tudo. O seu coração ardia. De tal ponto que era noite tenebrosa. E eles saindo a correr. O que é que fizeram? Voltaram para Jerusalém e contaram tudo o que lhes tinha acontecido. Então Jesus, para explicar o quanto nos ama, não voltou para a cruz. Voltou para a mesa. Perdemos o sentido da mesa. E o sentido da mesa expressa-se, tem manifesto o sentido mais profundo da nossa salvação cristã. Está à mesa. Não fosse assim, das grandes festas do povo de Deus são sempre celebradas aonde? Mesa. Aquela gente passa a vida a comer e a beber, a dançar e a cantar. Estão a ver porque é que eu insisto em levar-vos sempre ao mesmo sítio? Mesa. Passa a vida a levar-vos para o mesmo sítio. Vamos para a mesa, porque é na mesa que tudo faz
sentido. É na mesa onde passa-me isto, passa-me aquilo, dá-me aquilo, fala-me aquilo, onde se ri, onde se fala, onde vem Cristo. Começa a mergulhar. E o que é que saímos dali? Como é que saímos dali, irmãos? Como é que sai de uma mesa? Não. Não nos ardia o coração. Mas não celebramos lá nada, poça. Não celebramos lá um culto, não celebramos lá uma missa, não celebramos lá uma liturgia. Porque a liturgia é a manifestação do amor dos irmãos juntos. Como é bom e agradável estarmos juntos em comunhão e união. Mas nos esquecemos de tudo. De tudo. De tudo. Por isso é que tudo tem que ter uma liturgia. Tudo tem que ter uma roupa. Tudo tem que ter uma vela. Tudo tem que ter lá não sei o quê. Tem que ter um livro. Mas porquê? Porquê que tudo tem que ser assim? O que é próprio de ser assim? Pois que se faça assim. Tem um rito, que se faça um rito. E bem feito. E digo-vos já, que se faça e que se faça bem feito. Com dignidade. Mas não é para Deus. Porque para Deus, deixar que vos diga, irmãos, tem tanta dignidade celebrada na maior catedral que nós possamos celebrar como numa barraca. Como numa barraca. É igualzinho. Sabes porquê? Porque Deus não vê, Deus cheira. Sabes o que é que cheira? As nossas orações, o louvor, o incenso que é queimado no louvor. Deus escuta o marejar dos olhos. Deus escuta. Deus escuta-nos. Não está a ver se as nossas flores estão muito bonitas, que os nossos arranjos estão beleza enorme, as nossas cadeiras cintilantes Não sei. Então, termino com a última frase, vou explicar isto. A salvação já foi. Quando? Agora, ela será. E ela é. E sabes porquê, irmãos? Porque nós somos pessoas de eternidade. Nós somos pessoas de eternidade, feitos do eterno para a eternidade. E neste tempo que vimos aqui, é esta terra, é para vermos a manifestação, para manifestarmos a glória do amor que Deus tem por cada ser humano. Somos filhos. Somos filhos. E Ele é o filho primogênito de muitos. E não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Por isso, quando falamos de salvação, irmãos, é disto que estamos a falar. Não é uma coisa de mandar rezar 30 missas para salvar aquela alma. 30 missas para salvar. Olha, mandem rezar 360. Se assim, se é por uma questão de missas, então mandem-se rezar mais. E as missas não devem ser rezadas. As missas devem ser feitas Eucaristia. Ação de graças. A Eucaristia é um culto de ação de graças. Onde adoramos a Deus, onde Ele nos propicia o perdão dos nossos pecados, onde Ele nos concede as graças necessárias e onde juntos, em comunhão, em qualquer sítio, Sabes uma coisa, irmãos? E digo isto com muito pesar. Nós abandonamos a praça pública, as praças, irmãos. Nós abandonamos as praças para lutar pelos templos. E hoje, irmão, ninguém quer estar nos templos e fugiram para as praças. E nós continuamos a lutar pela defesa da limpeza dos templos, quando devíamos estar a lutar para ir juntos
para as praças, ser manifestação do amor de Deus. E deixarmos de coisinhas que não interessam a ninguém e que já ninguém suporta este tipo de coisas. Hoje, se vamos anunciar o Evangelho, não nos batem, porque não podem, porque são completamente indiferentes àquilo que estamos a dizer. Completamente indiferentes. Nada pode ser pior. Nada nos dá a sensação que nós estamos a falar com mortos. Ou estamos nós mortos e julgamos que estamos vivos, e porque estamos mortos, os vivos que sofrem lá fora não nos podem ouvir a nós. Porque na realidade nós estamos mortos. Por isso ninguém nos ouve. Somos almas penadas. E é preciso fazer este é o exame de consciência. Este é o nosso exame de consciência. Diante do Pai. Por isso convido-vos a levantarem-se. Pai querido, Pai santo, é com amor, Pai, que nos dirigimos a Ti, porque aqui estamos reunidos à volta do Teu nome. Estamos aqui reunidos em igreja, Pai, à volta do Teu nome. Estamos aqui reunidos como os apóstolos estavam, como Maria, mãe de Teu Filho, Senhora nossa, no cenáculo, pedindo que o Espírito Santo viesse sobre eles. Pai, nós temos a plena consciência e certeza que o Espírito Santo está em nós, nos foi dado no dia do nosso batismo. Pois, Pai, afasta de nós todos os sofismas, todo o obstáculo que existe para a manifestação deste Espírito, porque o Espírito não se está a manifestar em nós. Não se manifesta porque nós sufocamos a Tua ação. Nós sufocamos, Pai, tudo aquilo que vem de Ti. Por isso, Pai, concede-nos um coração como o do Teu Filho Jesus. Senhor Jesus, Nazareno, Tu que és o carpinteiro, vem e reconstrói, Senhor, os fundamentos da nossa história, ó Cristo. Tu és o único que pode destruir estes edifícios caducos e velhos que nos estamos a tornar. Com as nossas coisas antigas, estamos a tornar lixeiras a céu aberto. Por isso, ó Cristo, vem reconstruir, vem virar as bancas da nossa vida, vem afastar todo o comércio que existe no nosso coração, que nos rouba da comunhão, que nos rouba da paz, que nos rouba da igreja, que nos rouba de ser sinal do Teu amor. E dá-nos o Teu espírito de entendimento, para que nós possamos conhecer-Te tal qual como Tu és. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém. Depois cantamos um canto. Depois então, claro. Pode esperar. Kika, pode esperar. Vai.